Imagine um Natal diferente, onde o brilho das luzes esconde segredos antigos e o cheiro de pinho traz consigo memórias que deveriam ser esquecidas. Prepare-se, pois o que vou contar agora, talvez, mude a forma como você enxerga a noite de Natal. A lenda da criança que nunca dormiu. Dizem que em uma vila esquecida pelo tempo, o Natal não era sinônimo de felicidade. Não havia canções, não havia risos, apenas o temor da noite que se aproximava. As pessoas sussurravam que, quando o sino da igreja tocava à meia-noite, uma figura sombria caminhava entre as casas. Ela não trazia presentes, mas sim o silêncio. Um silêncio profundo, frio e cortante. Uma criança, porém, não acreditava nessas histórias. Curiosa, decidiu ficar acordada na véspera de Natal. Escondeu-se atrás da cortina da sala, observando a neve cair lá fora. Quando o relógio bateu 12 vezes, o vento pareceu mudar. Ela viu, através da janela embaçada, um homem de manto vermelho, mas não era o Papai Noel. Não, aquilo que ela viu arrastava um saco estranho, que se mexia. A cada casa que a figura passava, uma luz se apagava, e quando parou diante da porta da criança, o sino da igreja cessou. O homem se virou. Onde deviam haver olhos, havia apenas vácuo, um sorriso largo, congelado. A criança correu para seu quarto, tremendo sob os cobertores. Mas o som dos passos se arrastava pelos corredores da casa até o amanhecer. Na manhã seguinte, seus pais a encontraram dormindo na sala. Nos pequenos braços dela, um boneco de pano. Um boneco que não era dela. Desde aquele dia, ninguém mais ficava acordado naquela vila durante o Natal. Mas todo ano, um novo boneco de pano aparecia na porta de alguém. E se você ouvir o sino tocar à meia-noite, talvez seja melhor fechar os olhos. Há quem diga que o boneco cresce, pouco a pouco, conforme a lua cheia se aproxima. Os moradores, temerosos, evitam deixar brinquedos na sala durante a noite. E, estranhamente, em noites gélidas, pode-se ouvir risadinhas abafadas ecoando pelas ruas desertas. Alguns juram ter visto pequenas pegadas na neve ao amanhecer, pegadas que levam à floresta, mas nunca voltam. Ninguém se atreve a segui-las. E aquele boneco? Dizem que ele tem olhos de verdade, que brilham no escuro. Mas quem ousaria olhar por tempo suficiente para ter certeza? Se algum dia um boneco de pano aparecer na sua casa, lembre-se, ele não quer brincar. E a história não termina por aqui. Conta-se que, certa vez, uma mãe encontrou um desses bonecos no quarto do filho. Ao jogá-lo fora, na noite seguinte, ele estava de volta à prateleira, com um novo sorriso costurado no rosto. A mulher tentou queimá-lo, mas, entre as chamas, ela jurou ouvir um grito fino, distante, como de uma criança. Na manhã seguinte, o boneco estava intocado na sala. Mas, dessa vez, tinha um pequeno bilhete costurado ao peito. Você não pode me deixar. E a cada Natal, o boneco era visto em diferentes partes da casa, como se estivesse se movendo sozinho. Em uma noite de tempestade, o filho desapareceu. A casa foi abandonada. Mas o boneco, ele permaneceu lá, sentado, esperando. Agora, dizem que, se você passar perto daquela casa, pode ver um boneco de pano na janela. E, se olhar por tempo demais, ele acena para você. Se o boneco um dia bater na sua porta, lembre-se, não o deixe entrar. Porque, quando ele entra, nunca sai sozinho. A árvore que sussurrava nomes em uma cidade pequena. Todos os anos a mesma árvore de Natal surgia misteriosamente na praça central. Ela era linda, imensa, decorada com bolas de vidro antigas. Mas ninguém sabia de onde vinha. Clara, uma jovem curiosa, decidiu tocar em um dos enfeites. Seus amigos riram, mas Clara jurou ter ouvido uma voz sussurrar seu nome. O som parecia vir de dentro da árvore. Nos dias seguintes, Clara percebeu que algo a observava. As sombras se moviam entre os galhos. Ela via reflexos que não eram dela. Em uma noite fria, Clara desapareceu. Ninguém soube dizer o que aconteceu. Mas na manhã seguinte, uma nova bola de vidro apareceu na árvore. Dentro dela, refletia-se o rosto de Clara. Ninguém mais tocou nos enfeites depois disso. E, se por acaso você tiver bolas de vidro antigas na sua árvore, olhe bem de perto. Talvez, só talvez,
você veja algo, olhando de volta. Alguns moradores relatam ter ouvido soluços vindos da praça nas noites mais frias. Outros evitam passar por lá, pois dizem que, de alguma forma, a árvore sabe. Há registros antigos de pessoas que desapareceram de forma semelhante, e cada bola de vidro guarda um reflexo diferente. Rezam que, se você ouvir seu nome sussurrado na noite de Natal, não olhe para a árvore. A melhor coisa a fazer é seguir andando. E, claro, se algum enfeite cair, não tente recolocá-lo. Já é tarde demais. Uma lenda antiga fala sobre uma família que tentou tirar a árvore da praça certa vez. Naquela noite, todos desapareceram sem deixar vestígios, e a árvore permaneceu intacta. Nas bolas de vidro, rostos desconhecidos continuam a surgir, cada um com expressões de medo congeladas no tempo. Agora, quando a neblina cobre a praça, alguns juram ver as sombras das pessoas desaparecidas vagando ao redor da árvore. Mas ninguém ousa se aproximar. E se, ao passar pela praça, você sentir um leve toque gelado no ombro, não olhe para trás. Pode ser apenas o vento. Ou talvez, não. Em algumas noites, dizem que o som de passos leves ecoa pela casa, mesmo quando todos estão dormindo. A madeira do assoalho rende suavemente, como se alguém, ou algo, circulasse ao redor da árvore. Certa vez, a mãe do menino jurou ter visto um vulto parado ao pé da cama. Pequeno, da altura de uma criança. Mas, quando acendeu a luz, só encontrou uma fina lasca de espelho sobre o travesseiro. Com o passar dos anos, o espelho começou a aparecer mais cedo, como se estivesse impaciente. Primeiramente, surgia apenas na véspera de Natal. Agora, há relatos de que ele se manifesta já em dezembro, espreitando por entre os galhos da árvore, aguardando o momento certo para ser notado. Os cacos do espelho original nunca foram descartados. A avó, com medo, os trancou em uma gaveta no sótão. Mas às vezes, ao abrir a gaveta, encontra o espelho intacto, reluzindo sob a fraca luz que entra pelas frestas do telhado. Uma vizinha certa noite ouviu a avó conversando sozinha, sussurrando para alguém que ninguém via. Quando perguntaram, ela apenas disse: "Ele ainda está aqui, ele nunca foi embora." No Natal seguinte, um dos primos mais novos encontrou a caixa prateada. Ele a segurou por longos minutos, contemplando o laço dourado e o reflexo que dançava em sua superfície. Antes que pudesse abrir, a avó apareceu. "Deixe isso. O espelho já tem alguém lá dentro." A criança largou a caixa, mas jurou ter visto um par de olhos observando de dentro do laço, piscando lentamente. Ninguém sabe o que aconteceria se outro espelho quebrasse. Talvez uma nova alma ficasse presa. Ou talvez quem está lá dentro finalmente fosse libertado. Então, quando for Natal, e uma caixa sem remetente aparecer sob a árvore, pergunte-se: quantos espelhos há naquela casa? E quantos rostos refletem algo que você não consegue ver? E assim, entre luzes piscantes e sussurros na noite, as lendas de Natal nos lembram que nem todas as histórias dessa época terminam com alegria e risos. Algumas, como as sombras que dançam ao redor da árvore, continuam a crescer a cada inverno, esperando o momento certo para se revelar. Se um presente surgir sem nome, se um boneco aparecer sem motivo, ou se a árvore de Natal parecer observá-lo de volta, talvez seja melhor apagar as luzes e deixar a noite passar em silêncio. Mas se você gostou dessas histórias e quer ouvir mais contos que arrepiam a espinha, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Tem um novo vídeo te esperando agora mesmo, bem aqui na tela. Afinal, há sempre mais uma história escondida na escuridão do Natal. Boa noite, e durma bem.